Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá e estaremos falando sobre a porção Bamidbar, sob o título As Bandeiras no Acampamento. Vamos falar sobre algo muito interessante, porque enquanto Israel estava no deserto, eles estavam acampados por tribos. Então o acampamento tinha uma ordem muito interessante, pois ele tinha 4 lados, relativos aos 4 pontos cardeais, e de cada lado estavam acampados 3 tribos. As bandeiras dos 4 grupos, cada um desses grupos de 3 tribos possui uma bandeira em especial. O Eterno instruiu Moshe que cada um desses grupos deveria ter sua bandeira e o povo deveria marchar sobre este estandarte. As bandeiras tinham 3 cores relativas às 3 tribos que a compunham, e cada cor correspondia à cor da pedra preciosa daquela tribo, no peitoral do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. E aqui nós vamos ver algo interessantíssimo que vai ocorrer na disposição dessas tribos. Primeira coisa, vamos começar com o acampamento de Yehudá, tá? Esta bandeira tinha 3 listras, azul representada pela tribo de Yehudá, preta pela tribo de Issacar e branca representada pela tribo de Zebulon. Qual era a insígnia deles? Qual era o versículo que os guiava? Levanta, ó Eterno, para que os teus inimigos sejam dispersados e os que te odeiam fujam de ti. Será que isso tinha alguma lógica? A bandeira de Yehudá era sempre a primeira a marchar, ou seja, eles saíam para puxar a fila no acampamento. De todas as tribos eles começavam. Então fazia sentido que eles fizessem essa oração pedindo ao Eterno para que protegesse o povo dos seus inimigos. Ou seja, o leão da tribo de Judá saía à frente deles, para que eles pudessem, então, começar a sua caminhada, ou continuar a sua caminhada junto a Canaã, destruindo os seus inimigos pela frente. Então, essa bandeira tinha a pintura de um leão, porque a tribo líder tinha como efígie a figura de um leão. Cada uma desses quatro acampamentos que tinham, eles tinham um mensageiro que cuidava do acampamento, que é um mensageiro especial enviado por Eterno. À frente do acampamento de Yehudá estava o mensageiro chamado Gabriel. Veja bem que coisa interessante. Ele que guiava esse grupo de 3 tribos, esse querubim, esse ser celestial poderoso que guiava esses acampamentos, agora também vai aparecer lá na frente, na escritura, para poder anunciar que o leão da tribo de Judá nasceria em Beit-Lehem, na cidade de Belém. Ele anuncia à mãe Miriam e ao pai Yosef. Isso é muito interessante nós notarmos que está acontecendo e que lá atrás na tradição judaica o Midrash já falava que a tribo de Yehudá estava sendo guardada por Gabriel. Temos agora a bandeira do grupo de Reuven, ou de Ruben. Esta bandeira tinha 3 cores. Vermelho para Reuven, verde para Shimeon e uma mistura de branco e preto para Gad. Trazia o nome dessas 3 tribos. No centro possuía o seguinte versículo bordado: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um, que é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por que foi escolhido esse versículo? Vamos ver. Antes que Yaakov morresse, ele perguntou aos seus filhos se eles acreditavam no Eterno. Yaakov tinha um sentimento de que algum dos seus filhos pudesse estar longe da presença do Eterno. E antes de morrer, ele precisava certificar-se de que eles estavam bem com o Eterno, que isso não havia acontecido, que nenhum dos seus filhos tinha se afastado. Quando ele faz a pergunta, todos respondem em uníssono, recitando o Shema. Reuven
ele era o mais velho e certamente era o primeiro entre eles a falar. Então, era apropriado que essas palavras se tornassem o lema da sua tribo. Na bandeira havia um desenho de flores violetas chamadas de dudaim, mandrágoras ou jasmim, que são aquelas que foi feita uma troca e que Rúben achou para que a sua mãe pudesse trocar por passar uma noite com Jacob. À frente desse novo esquadrão estava um mensageiro conhecido como Micael ou Miguel, né? Esse vai no futuro ser o anjo, o mensageiro que milita pela casa de Israel. Todas as lutas de Israel hoje, elas são governadas por esse ser celestial. Nós temos agora a bandeira do grupo de Efraim. Lembrando que Efraim vai dar origem no futuro às 10 tribos perdidas, onde estão colocados todos aqueles que são membros das igrejas evangélicas. Efraim, eles são aqueles que perderam as suas raízes com o judaísmo e que agora fazem parte desse conglomerado de pessoas chamado de igreja, ok? Olha que interessante que tem aqui. As cores desse estandarte eram o preto, tanto para Efraim como para Menache. Para Benjamim, uma mistura das cores de todas as bandeiras. Os nomes Efraim, Menache e Benjamim estavam na bandeira. Tinha o seguinte versículo: a nuvem do Eterno pairava sobre os israelitas quando eles viajavam durante o dia. Então, isso significa que esse grupo de tribos, representado por Efraim, que hoje está ligado à igreja, tem uma nuvem que paira sobre eles. Ou seja, há uma unção em que uma nuvem do Eterno já paira sobre a igreja. Olha que coisa interessante, como é que a tradição judaica confirma isso. Como a nuvem da Shekhinah pairava sempre a oeste, o grupo que acampava a oeste recebia um versículo relacionado à nuvem. Ou seja, a Shekhinah é a presença do Eterno. E ela hoje é representada pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que foi dado a nós para nos guiar em toda a nossa caminhada para alcançarmos a redenção em nome de Yeshua. Veja só que coisa tremenda. Sobre essa bandeira havia uma pintura de um menino, porque o Eterno chama a tribo de Efraim de um menino amado por ele. Então, olha só que coisa legal isso aqui. A retaguarda estava a divisão do anjo Rafael. O que isso significa? Isso significa que a igreja tem um ser celestial que foi designado para ela, que carrega a unção da cura, porque o nome Rafael significa o eterno cura. Então você imagina o que significa isso? A presença do Eterno está sobre Efraim, a igreja. A Shekhinah, a presença do Eterno, foi enviada. E há um ser celestial que carrega a unção de cura. Se nós pararmos para prestar atenção, isso é algo fenomenal, que já está à nossa disposição. Nós não precisamos ir atrás disso. Isso já está à nossa disposição. Nós só devemos sacar isso do reino do Espírito e usar isso para que nós possamos operacionalizar a obra do Eterno em nome de Yeshua. Vamos agora para o último grupo, que é a bandeira do grupo de Dan, que é a tribo dos juízes. As 3 cores dessa bandeira eram o roxo para Naftali, safira para Dan e a pérola para Asher. Os nomes Dan, Naftali e Asher estavam bordados na bandeira. Havia também esse versículo: quando a arca repousava, Moshe proclamava: volta, Eterno, e repousa entre os milhares e milhares de Israel. Olha só que coisa tremenda. O desenho da bandeira é de uma serpente, porque o nosso patriarca Jacob comparou Dan a uma cobra. Dan fechava o cortejo dos acampamentos. Então, se Dan fechava o cortejo, ele ficava na retaguarda. Quem fica na retaguarda vai proteger os demais. E a serpente, ela era símbolo dessa proteção, de que ninguém iria ser atacado pelas costas. Porque muitas vezes as serpentes atacam pelas costas.
E isso não iria acontecer no acampamento de Israel. Então, nós temos aqui o anjo que toma conta dessa guarnição, que é Uriel, que significa o eterno é minha luz. Então, tudo isso mostra para a gente como esse acampamento era fisicamente muito bem organizado e espiritualmente muito bem guardado. Ou seja, nos 4 cantos haviam 4 seres celestiais poderosos que cuidavam da nação de Israel, não permitindo que o mal os tocasse, e quando eles saíam para fazer as suas caminhadas pelo deserto, estes seres celestiais os acompanhavam até que eles chegaram em Canaã. Hoje nós podemos ver que essa unção, principalmente relacionada com Efraim, está à nossa disposição. E que nós deveríamos ter um pouco mais de conhecimento para que nós possamos, então, trazer essa unção para junto de nós, para usá-la enquanto trabalhamos na obra do Eterno. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil.